Vamos entrar na Token 2049 e descobrir exatamente o que as pessoas estão pensando. Por favor, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações para receber mais conteúdo de especialistas do mundo cripto. Bom, hoje há uma luz no fim do túnel. O Bitcoin está sendo negociado acima de $100 mil. Sim, já bateu 104K de novo durante a gravação deste vídeo. O Bitcoin se recuperou com força nesta semana. E talvez, só talvez, se você acreditar em todas as manchetes otimistas aqui na Token 2049, uma enorme corrida de alta esteja a caminho. E é assim que a liquidez é injetada no mercado. A Token 2049 surgiu como a principal conferência global. Outras conferências parecem regionais. E que espetáculo ela se tornou, atraindo mais de 15 mil participantes do mundo todo. Também atraiu alguns dos maiores nomes do setor, como Eric Trump e a World Liberty Financial. Tudo o que está acontecendo no mundo nos mostra que as finanças modernas estão completamente quebradas. Arthur Hayes e CZ são outros cripto-influencers extremamente bullish com o mundo cripto. Acho que o futuro será bastante descentralizado. E acho que estamos prestes a ver uma nova tendência, porque este evento em Dubai é o retrato do que está acontecendo na nova economia. As instituições estavam lá, de Goldman Sachs a BlackRock. Um monte de blockchains do universo multichain também estava presente. Solana, Near, Ripple e mais. Este ano, teve Raul Pal dando início a uma conferência épica. Como sabemos, muita coisa está acontecendo no cenário macroeconômico agora. E logo após sua palestra, ele falou sobre sua famosa Banana Zone e o que pode impulsionar o preço do Bitcoin ainda mais. Desde que Trump assumiu o poder, o mundo foi virado de cabeça para baixo. Guerras tarifárias, tensões comerciais, um novo tipo de política econômica agressiva. Mas se a gente olhar com atenção, tudo isso tem um pano de fundo muito claro. A dívida. A questão sempre foi como pagar essa dívida gigantesca que os Estados Unidos acumularam. E uma das formas que encontraram foi, basicamente, taxar os estrangeiros via tarifas. É uma forma disfarçada de arrecadar. Mas não se engane achando que é sobre trazer fábricas de volta ou ressuscitar empregos industriais. Basta visitar uma fábrica da Tesla. Não tem mais gente trabalhando lá. É tudo robô, automação, inteligência artificial. Não estamos devolvendo empregos aos americanos. Estamos dando empregos aos robôs. É o pior tipo de promessa política. Uma que soa patriótica, mas é completamente ilusória. Então, o verdadeiro foco é o endividamento. A China, por outro lado, mantém sua posição firme, exigindo a retirada das tarifas antes de qualquer acordo. A grande questão é quem vai ceder primeiro. Ambos os lados já impuseram tarifas. No fim, tudo caminha para um acordo em que certos setores terão mais ou menos equilíbrio e outros, que são estratégicos para ambos os lados, serão isentos. Mas tem uma camada mais profunda aqui. Existe essa narrativa circulando no Twitter de que os Estados Unidos querem derrubar os rendimentos dos títulos, enquanto a China estaria vendendo parte de seus treasuries para impedir isso. Chamam isso de guerra financeira. O ponto é que a moeda chinesa está tão fraca que eles precisam vender dólares para defendê-la. Isso cria mais pressão sobre o sistema financeiro global. E como isso termina? Da forma como sempre termina, imprimindo dinheiro. Isso já está acontecendo. As taxas de juros estão altas demais para o nível da dívida atual. Então, os Estados Unidos precisam continuar emitindo títulos para rolar a dívida. Mas quem vai comprar esses títulos? Os bancos. Eles são forçados a comprar. A regulação Basel IV exige que bancos mantenham uma quantidade maior de títulos do governo. E o SLR, nos Estados Unidos, reforça isso nos dealers primários. Quando me perguntam sobre recessão, eu não vejo uma. Para ser uma recessão, precisamos de 2 trimestres consecutivos de contração. E o que estou vendo são indicadores de liquidez futuros, apontando para o oposto. Eles estão inundando o sistema com liquidez, e quando isso acontece, a economia responde. Talvez um trimestre e meio de fraqueza, mas depois tudo volta a crescer. Para mim, não é uma recessão, é um intervalo de desaceleração. Agora, se você acompanha meu trabalho, talvez conheça o gráfico da zona da banana, que acompanha a oferta monetária M2. A M2 global é um proxy direto para a liquidez mundial. E está subindo. Por quê? O dólar está fraco. Isso impulsiona a M2. Claro, você pode argumentar que o crescimento da M2 se deve à desvalorização do dólar, mas se observar nas moedas locais, a M2 está subindo em todo lugar, só que o dólar é o verdadeiro motor. Ele é o coração da liquidez global. E quanto mais fraco o dólar, mais fácil é conseguir dólares,
Mais fácil é rolar dívidas em dólar. É isso que está por trás de tudo. E essa tendência ainda vai longe. Já entramos no modo de aceleração. A liquidez está voltando forte. Devemos ver essa onda continuar até o fim do ano. Talvez até o primeiro ou segundo trimestre do próximo. Isso está espelhando exatamente o que vimos em 2017 com Trump. Dólar fraco, M2 em alta e um mercado cripto explodindo. E é por isso que continuo otimista. Sempre fui e continuo sendo. Porque, no final, sempre imprimem dinheiro. Sempre. E isso me leva ao Bitcoin. Para mim, o Bitcoin já iniciou sua próxima perna de alta. Estamos falando de uma dominância indo para 70% e um preço rumo aos 150 mil dólares. Aí começa a rotação para as altcoins. E sim, continuo muito otimista com o Ethereum. Se eu tivesse uma nova unidade de capital fiduciário, colocaria em ETH. Ele é o ativo subestimado, mas tem fundamentos fortíssimos, mais desenvolvedores, mais valor travado, mais aplicações reais. E o segundo ativo, ETH, de novo, Ethereum. E por quê? Porque está subvalorizado, odiado, negligenciado. Mas se o preço começar a subir, todo mundo vai se lembrar de por que ele é essencial. Então, quando olhamos para o que está por vir, estamos dividindo o mundo em dois sistemas financeiros, um centrado nos Estados Unidos, outro na China. Isso é inflacionário, porque estamos desmantelando a base industrial eficiente da China, que manteve a inflação global baixa por décadas. Agora, com as cadeias de suprimentos se reorganizando, os custos vão subir. Quanto à ideia de que a China está vendendo treasuries para manter os juros altos, eu não acredito nisso. Isso escalaria a guerra econômica para um nível insustentável. Os Estados Unidos poderiam simplesmente congelar o sistema bancário chinês em resposta. A China tem quase $1 trilhão em títulos americanos. Esse é o problema de emprestar tanto dinheiro. Você fica preso. Eles vão deixar vencer, mas não vão despejar. Em termos de otimismo, se eu tivesse que dar uma nota hoje, é 10. Estamos totalmente dentro. E isso não é só feeling. É análise de liquidez, de ciclos, de geopolítica e de comportamento dos bancos centrais. Todo o cenário está se alinhando de novo, como aconteceu antes. E se o dólar continuar fraco, se a liquidez continuar entrando, e se a narrativa de reindustrialização for apenas uma cortina de fumaça para imprimir mais dinheiro, então estamos prestes a viver mais uma grande corrida de ativos de risco. Fecha aspas. Esse foi o nosso querido Raul Pal, com suas análises e insights macroeconômicos sempre atualíssimos com o contexto global e, claro, super otimistas em relação ao mundo cripto, né? Agora, temos outro monstro desse mercado que volta e meia trazemos aqui no canal, o oráculo Arthur Hayes. Ele disse que o Bitcoin vai chegar a 200 mil ainda este ano, então eu também estou bem otimista. De fato, foi o mais otimista que esteve em muito tempo. Tivemos basicamente um colapso dos ativos de risco causado pela incerteza nas políticas comerciais. E agora que esse pico de incerteza passou, estamos vendo o Bitcoin decolar. Por isso, esse lendário especialista, Arthur Hayes. Olha, eu não estou apenas otimista com o Bitcoin. Eu estou extremamente otimista. Na verdade, é o mais otimista que estive em muito tempo. E sim, eu acredito que o Bitcoin pode chegar a 200 mil dólares ainda este ano. Pode anotar. Você quer saber por quê? Porque estamos entrando numa era de liquidez ilimitada. Os governos vão ter que imprimir dinheiro. Simples assim. Eles não têm saída. Com a instabilidade geopolítica, os dados econômicos da China em queda, como o PMI em contração e fábricas fechando, é questão de tempo até eles injetarem mais capital nos mercados para evitar o que mais teme, instabilidade social. E veja bem, sempre que o sistema precisa ser salvo, quem se beneficia? Os ativos de risco, mas principalmente o Bitcoin. A gente já viu esse filme antes. Eles vão inundar o mercado de liquidez barata, facilitar crédito, tentar estimular consumo, e nesse ambiente, ativos escassos como o Bitcoin vão explodir. Durante minha fala no Token 2049 em Dubai, eu deixei isso bem claro. Estamos num ponto em que os grandes fluxos institucionais estão entrando de verdade. É escasso, é previsível, é o ouro da era moderna. E com os ETFs finalmente no mercado, essa dominância do BTC só vai crescer. É por isso que minha posição está super exposta em Bitcoin. E ponto final. Solana, por exemplo. Essa sim entrega caso de uso real. Velocidade, atividade em rede. Mesmo com o mercado em baixa, Solana representa 2/3 de toda a natividade blockchain. Isso é significativo. E se você quer saber, sim, até a Ripple, XRP, tem se mostrado interessante como operação de trade. Eu sei, até eu me surpreendo com isso. Mas escute, eu gerencio um fundo. E quando se trata de liquidez e movimentos táticos, XRP é um dos ativos mais líquidos no mercado. Não estou dizendo que é o futuro da blockchain, mas sim que tem espaço tático no portfólio. Agora, voltando ao BTC. Se você espera o mercado começar a subir para entrar, já perdeu o bonde. Os acordos comerciais estão sendo roteirizados para TV, literalmente. E quando eles forem finalizados, quem estiver de fora,
vai olhar para trás e se arrepender. Você tem que estar posicionado antes. Esse é o momento. O mundo ainda não entendeu o que está por vir, mas eu entendi. E o Bitcoin já entendeu. Esse foi Arthur Hayes nos brindando um clima de otimismo nessa mega conferência cripto em Dubai. E continuando nossa cobertura, vamos até a Binance Clubhouse, com lotação máxima para ver a lenda CZ falar sobre tudo de macroeconomia. Olá a todos. É um prazer estar aqui em Dubai para mais uma edição do Token 2049. Quero compartilhar com vocês algumas reflexões sobre o futuro que estamos construindo juntos. E por que blockchain, criptomoedas e inteligência artificial estão no centro dessa transformação. Muita gente ainda pensa que cripto é só sobre trading e especulação. Mas a verdade é que isso é só a superfície. O verdadeiro potencial está na base, no blockchain como infraestrutura para uma nova era digital. E quando combinamos isso com inteligência artificial, o impacto pode ser gigantesco. Estamos falando de mudar setores inteiros, como a educação, a saúde e até a governança pública. Vou dar um exemplo concreto. Lançamos a Giggle Academy, uma plataforma educacional que usa IA para distribuir livros infantis em 15 idiomas. Em apenas 6 meses, conseguimos alcançar mais de 220 mil crianças. E não vamos parar por aí. Nossa missão é clara: educar 1 bilhão de crianças de forma gratuita no mundo todo. Isso mostra como o Web3 e IA podem ter um impacto social direto. Também estamos vendo os primeiros passos de uma nova economia digital, onde agentes de IA interagem com contratos inteligentes e tokens, criando sistemas verdadeiramente autônomos e descentralizados. É aqui que as coisas começam a ficar realmente interessantes. Mas é claro, ainda enfrentamos desafios, especialmente no campo regulatório. Cada país tem suas próprias regras, e isso complica a escalabilidade. Exigências de custódia, estruturas fiscais pesadas, a necessidade de equipes locais. Tudo isso atrasa a inovação. Países como o Butão estão mostrando que dá para fazer diferente. Já outros, como a Índia, ainda impõem barreiras que afastam investimentos. Outra tendência que está moldando nosso setor são as stablecoins. Confesso, subestimei a velocidade com que elas cresceriam. Hoje, são parte fundamental da estabilidade dos mercados cripto e vão ganhar ainda mais importância com o avanço das finanças descentralizadas. Mas precisamos falar de um problema real: o excesso de projetos de IA com tokens sem propósito. Vemos muitos launchpads lançando tokens que não servem para nada. Isso prejudica todo o ecossistema. O foco tem que ser em utilidade real, em criar valor, não só capturar hype. Falando em cenário macro, também vejo com bons olhos o segundo semestre de 2025. O setor de games, por exemplo, está prestes a viver um novo ciclo de alta com o lançamento do Nintendo Switch 2, novos títulos como Mario Kart e GTA. Isso vai influenciar diretamente os tokens ligados a jogos Web3. E mesmo projetos que pareciam adormecidos, como Axie Infinity, Sand ou até Godzilla, podem surfar essa onda se estiverem fundamentados. Cripto, no fim das contas, é sobre liberdade, transparência, acesso. Não depende de tarifas, fronteiras ou governos. É uma das poucas trocas verdadeiramente justas que temos no mundo hoje, e tudo indica que estamos apenas começando. Apesar dos desafios, continuo extremamente otimista. Cripto está aqui para ficar. 2025 será um ano decisivo para a adoção e a regulação global. Acredito que, no longo prazo, as exchanges descentralizadas vão ultrapassar as centralizadas. E sim, acredito que o Bitcoin pode chegar a 500 mil, talvez até $1 milhão neste ciclo. O caminho é longo, mas a direção está certa. Estamos construindo algo maior do que nós mesmos. E é isso que me motiva todos os dias. Obrigado. Exposição de CZ na Token 2049. Meus amigos, é ou não é? Esse cara merece todas as reverências, porque abrir portas infinitas para o desenvolvimento do mundo cripto. E, para concluir, o nosso hall de especialistas gringos otimistas com o Bitcoin, não poderia faltar o rei do Bitcoin e maior entusiasta de BTC do planeta, Mr. Michael Saylor. Ele não esteve nessa conferência, mas sempre que pode dá uma palestra ou uma entrevista que impulsiona o mercado com sua fiel convicção e otimismo em relação ao Bitica. Então,
segue trechos de sua fala no Digital Asset Summit 2025, onde reforçou sua visão de que o Bitcoin é o principal ativo para a reserva de valor e uma ferramenta estratégica para empresas e nações. Ele detalhou a estratégia da Strategy, que adquiriu mais 6.911 bitcoins na semana anterior ao evento, elevando suas reservas a 506.137 BTC, comprados a um preço médio de $66.608 cada. A compra, financiada por venda de ações ordinárias, reflete a continuidade de sua abordagem de acumulação agressiva de Bitcoin, independentemente das condições de mercado. Lembrando que hoje, a Strategy possui 555.450 bitcoins. Quando eu olho para o Bitcoin, não vejo apenas um ativo financeiro, vejo um tipo novo de capital. Um capital imaterial, imortal e imutável. Enquanto o dólar perde poder de compra a cada impressão, o Bitcoin se mantém firme. Enquanto imóveis te prendem a burocracias, impostos e manutenção, o Bitcoin não exige nada além da sua confiança. E o ouro, bem, o ouro já ficou para trás. Bitcoin é puro, absoluto, resistente ao tempo. É o ativo perfeito para preservar valor por gerações. E não estamos falando só de proteção individual. Eu acredito profundamente que o Bitcoin tem o poder de fortalecer economias inteiras, especialmente os Estados Unidos. É por isso que, desde o ano passado, venho propondo a criação de uma reserva estratégica de Bitcoin, a SBR. Do mesmo modo que temos reservas de petróleo para garantir segurança energética, precisamos de reservas de Bitcoin para garantir segurança monetária. Isso posicionaria os Estados Unidos como líder inquestionável da nova economia digital e protegeria o dólar de sua lenta erosão frente à inflação global. Agora, há quem diga que isso é só um sonho. Mas olhem o cenário atual. A recente nomeação de Paul Atkins para a presidência da SEC é um divisor de águas. Estamos falando de um regulador que entende o potencial do Bitcoin. Isso, para mim, é um sinal claro. A institucionalização do Bitcoin está apenas começando e vai acontecer mais rápido do que muitos imaginam. Sim, o caminho tem volatilidade, não nego, mas nós, na Strategy, construímos nosso balanço pensando no longo prazo. Suportamos as marés, porque sabemos onde o navio vai atracar. O plano sempre foi simples: buy and hodl. E cada correção no mercado só reforça nossa convicção. A verdade é que o Bitcoin não é só um ativo, é uma rede financeira global. E ela está evoluindo para algo muito maior. Acredito que veremos o mercado de Bitcoin atingir 200 trilhões de dólares. Pode parecer ambicioso agora, mas todas as revoluções parecem absurdas no início, até que se tornam inevitáveis. Bitcoin é liberdade, é segurança, é o futuro. E nós estamos apenas no começo. Fecha aspas. Na sua última palestra no Digital Asset Summit 2025, Michael Saylor reforçou a visão de que o Bitcoin é o futuro das finanças globais, defendendo sua acumulação como estratégia corporativa e nacional. Em palestras anteriores, como na Bitcoin 2024 e em entrevistas, ele consistentemente expressou otimismo extremo, prevendo preços de milhões de dólares por Bitcoin e adoção massiva por instituições, bilionários e até governos. Suas previsões, como 50 milhões de dólares por moeda, se a Strategy atingir 10% do suprimento, refletem uma confiança inabalável, apesar dos riscos de volatilidade e alavancagem. Para Michael Saylor, o Bitcoin não é apenas uma inovação financeira, é a maior descoberta monetária da humanidade. Ele o enxerga como a única forma de propriedade verdadeiramente durável no tempo, uma reserva de valor superior ao ouro, aos imóveis e, certamente, às moedas fiduciárias, que se deterioram com inflação, tributação e burocracia. Com uma oferta finita de 21 milhões de unidades e um custo de custódia praticamente irrelevante, o Bitcoin, segundo Saylor, está desenhado para durar 1000 anos. Nenhum outro ativo oferece tamanha resistência ao tempo e à corrosão do valor. Saylor não vê o Bitcoin como uma moeda de bolso, mas como uma forma definitiva de patrimônio digital. Não serve para comprar café, serve para preservar riqueza por gerações. Para ele, o Bitcoin é o ativo de reserva global do futuro, um ativo escasso, inconfiscável, imutável e à prova de governos, de fronteiras e de regimes econômicos. É o equivalente moderno a possuir terra sagrada, só que portátil, programável e impossível de ser falsificada. Sua estratégia com a Strategy
é um reflexo direto dessa visão. Acumular o máximo de Bitcoin possível, como escudo contra a inflação e como substituto superior ao caixa. Ao elogiar países como o Brasil, que demonstram avanços regulatórios e interesse institucional, Saylor mostra que sua visão é global. Onde houver inflação, haverá demanda por soberania monetária e, portanto, por Bitcoin. Nas redes sociais, sua convicção vai ainda além. Saylor antevê um futuro onde todo bilionário terá $1 bilhão em Bitcoin, até que a oferta se esgote e o ativo se torne inacessível para a maioria. Em suas palavras, haverá um ponto em que ninguém mais desejará vendê-lo. A única opção será acumular para sempre. Ele sonha e planeja que a Strategy detenha até 10% de todo o suprimento global. E acredita que, quando isso acontecer, cada unidade de Bitcoin poderá valer até $50 milhões. Na visão dele, o Bitcoin será usado como lastro para empréstimos bancários, adotado por governos, integrado por gigantes da tecnologia e, um dia, estará embutido em seu smartphone, ao lado de sua identidade digital. Para Saylor, o Bitcoin não é apenas inevitável, é imparável. E, com isso, finalizamos essa rodada com mestres do Bitcoin na Token 2049, o encontro global que reúne os melhores do setor ano após ano. Conferência após conferência, ouvimos as maiores apostas do mundo cripto e torcemos para que o mercado reaja exatamente como previram. E agora eu te pergunto, você vai ficar de fora? Enquanto Michael Saylor compra Bitcoin como quem acumula terra sagrada, enquanto Arthur Hayes prevê o maior salto da história, com o BTC rompendo $1 milhão, enquanto CZ aposta na fusão entre blockchain e inteligência artificial para educar bilhões, e enquanto Raoul Pal enxerga essa nova revolução como a maior transferência de riqueza da nossa geração, você vai continuar só assistindo? Ou vai participar da história sendo escrita diante dos seus olhos? Vamos lá, família cripto. A hora de aprender é agora. A hora de se posicionar é agora. A hora de pensar como um gigante é agora. Porque quando todos perceberem, já será tarde demais. Comenta aqui. Você está pronto para o que está vindo? Compartilha esse conteúdo com quem ainda não entendeu o tamanho da oportunidade. Segue o canal para mais insights sobre o futuro das finanças, do Bitcoin e da liberdade financeira. Até a próxima e bons investimentos.